A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Tudo bem? É com muita alegria que eu recebo vocês para a nossa quarta semana na leitura bíblica diária. Sabe, um dos nossos sentimentos mais dolorosos é a sensação de rejeição. Aquele medo de cometer um erro tão grave que faça as pessoas desistirem de nós definitivamente. Às vezes a gente projeta isso com Deus e acha que as nossas falhas constantes esgotam a paciência do Pai. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura, eu tenho uma pergunta para vocês. Me diga uma coisa, com total sinceridade e de coração limpo. Será que existe algum limite para a fidelidade com Deus? Ou Ele é capaz de desistir de nós quando nós falhamos com Ele? Pois muito bem. O apóstolo Paulo nos propõe um convite à descoberta, para acalmar o nosso coração. Paulo nos traz uma proposta tão profunda hoje que a gente precisa navegar nas Escrituras. Ele nos convida a abrir a Bíblia e olhar para as Escrituras, para a história do povo de Israel e descobrir que mesmo quando a humanidade falha, Deus permanece fiel às suas promessas. Agora peguem as vossas Bíblias, fiquem à vontade. A nossa leitura será em Romanos, no capítulo 11, do 1 ao 24. Nós vamos ler juntos na versão NVT. Mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. Vamos lá? Romanos, capítulo 11, versículo 1. A misericórdia de Deus para com Israel. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram seus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostrarão diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois neste caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. Deus os fez cair em sono profundo, até hoje. Fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que na sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios o façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem a possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou salvação acessível aos gentios, para que o seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo dos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte dessa massa entregue como oferta santa, então toda esta é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus.
No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois a raiz que os sustentam, o ramo, não é o contrário. Talvez digam, estes ramos foram cortados para abrir espaços para nós. Na verdade, mas lembrem-se de que estes ramos foram cortados porque não creram que vocês ali, porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhes é desobediente, mas bondoso com vocês, desde que continuem a confiar na sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados, e se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem o poder de enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Deus é como uma mãe que abraça todos os seus filhos. Não importa o erro que eles cometam, Deus sempre dá oportunidade para aqueles que neles crê de todo o coração, para aqueles que querem manter essa aliança com Deus viva, porque Ele é fiel. Respondendo à pergunta inicial à nossa leitura, Deus desiste de nós quando falhamos? A resposta é um não enorme, absoluto. Deus nunca desistiu de nós. Ao contrário, Ele sempre esteve conosco, até mesmo nos atos, nos pensamentos e em todas as ações que nós tomamos que era contrária aos ensinamentos que Ele nos deu. Mas Ele nos dá a oportunidade de renovar. A conclusão de hoje é que nós somos enxertados na videira de Deus, que é Cristo, por sua pura graça. Israel falhou, mas Deus manteve um remanescente. Nós também falhamos, mas a misericórdia dele nos sustenta, e isso remove o nosso orgulho e nos dá uma segurança profunda. O seu lugar está marcado na mesa do Pai, e ele foi garantido pela fidelidade que ele tem contigo. E não é pela sua. E se você reconhece que está de pé hoje pela pura fidelidade de Deus, escreva aqui nos comentários abaixo a palavra fiel. A frase para o dia de hoje é: portanto, observem que Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. Meus irmãos, vivam o dia de hoje com a certeza no coração de que você está seguro. E olha, o nosso encontro de amanhã traz um dos momentos mais bonitos e poéticos de todo o livro de Romanos. Paulo vai fechar esse mistério da salvação com um hino de adoração que vai te fazer entender o tamanho da sabedoria de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês amanhã com muito carinho para abrirmos a palavra juntos. Ok? Então até amanhã. Tchau, tchau.